estamos aqui para mais um Culto Kids. Bora lá com a gente louvar o Senhor com muita alegria. Grande lago, amor de Jesus é grande lago. Grande lago, amor de Jesus é grande lago. Tá fácil, né, Tiana? Tá, vamos um pouquinho mais rápido, vamos lá. Grande lago, amor de Jesus é grande lago. Grande lago, amor de Jesus é grande lago. Bem rapidão! Grande lago, amor de Jesus é grande lago. Grande lago, amor de Jesus é grande lago. Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só quem já conhece Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só quem já conhece Jesus.
Senhor, não é mesmo, crianças? Vamos agora orar ao Senhor, agradecer por esse momento. Vamos lá? Obrigado, Senhor Jesus, porque a gente pode te louvar, Senhor, de todo o coração, Pai. Com musiquinhas que fazem sentido para mim, que elas possam entrar nos meus ouvidinhos e fazer sentido também no meu coração, que eu possa pôr em prática a tua palavra que eu vou escutar agora, no nome de Jesus. Amém! Olá, crianças! Voltamos com mais uma historinha, crianças. E hoje o tio Levi, ele quer contar para vocês uma historinha muito legal. O tio Levi mais uma vez viajou na sua máquina do tempo, crianças. A Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, crianças. E aí, crianças, eu trouxe registros muito legais, fotos, crianças, de uma história muito incrível. A história, crianças, de um jovem, de um garoto, criança, chamado José. Isso mesmo, crianças, José era o nome dele. Crianças, José, ele tinha apenas 17 anos quando cuidava das ovelhas do seu pai, Jacó. Jacó, ele tinha 12 filhos. Isso mesmo, criança, 12 filhos. E José estava entre eles, crianças. Só que, crianças, desses 12 filhos, o filho que Jacó mais amava, crianças, aquele que ele mais gostava, assim, sabe? Era José, crianças. Porque José nasceu quando Jacó já era velhinho. Então, por esse motivo, seu pai o amava muito. E os seus irmãos chegavam até a ter ciúmes de José, crianças. É isso mesmo. Certa vez, crianças, seu pai, Jacó, que amava tanto José, deu um presente muito especial para ele. Isso mesmo, deu para ele uma túnica, uma roupa colorida, muito bonita, crianças. Mais bonita do que essa que eu estou vestindo, crianças. Era algo, sabe, assim, ó, parecia um casaco, assim, sabe, tinha manga longa, era colorido. Criança, era a coisa mais linda. Foi, criança, Jacó deu para José. Mas os seus irmãos viram isso, crianças. E não gostaram muito não, crianças. Eles ficaram com muita raiva. Porque Jacó deu essa túnica para José. Eles já tinham ciúmes. Aí agora ficaram com muita raiva. Eles tinham até inveja de José. Por causa desse amor que o pai tinha por ele. Crianças. E continuando a nossa história. Certa vez os irmãos de José estavam no campo, cuidando das ovelhas do pai, trabalhando para o pai lá no campo. Seu pai Jacó pediu para que José fosse até os seus irmãos lá no campo. Assim, ele queria saber notícias de como os irmãos estavam lá. E quando José foi até seus irmãos, porque ele era obediente ao pai, ele chegou até os irmãos. E quando os irmãos viram José, já começou, né, crianças? Aquela raiva, aquela inveja de José. Aí, para acabar, criança, José resolve com muita coragem contar para os seus irmãos um sonho que ele teve. E ele contou para os seus irmãos o seguinte sonho, que alguns feixes de trigo, os feixes, eles estavam amarrando o trigo. E aí, crianças, nesse sonho de José, os feixes de trigo dos seus irmãos se ajoelhavam, se dobravam diante do feixe de trigo de José. Olha, os irmãos de José ficaram com tanta raiva que eles perguntaram a José: José, você acha que um dia nós vamos nos dobrar diante de você? Você acha que um dia você vai governar sobre nós? E ele ainda queria contar um outro sonho, um segundo sonho, crianças. Esse é ainda mais incrível. José contou para os seus irmãos que ele sonhou que o sol, crianças, e a lua e 11 estrelas, isso mesmo, o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele, se dobravam diante de José. Ah, crianças, quando os irmãos de José ouviram isso, olha, se eles já estavam com raiva, eles passaram agora a odiar José, crianças. Porque como pode? Que garoto ousado, né, crianças? E eles ficaram com tanta raiva que tiveram a ideia, crianças, de matar José.
Eles queriam matar José. Isso mesmo, crianças. Aí um dos irmãos disse assim, olha, nós não vamos matar nosso irmão. Vamos jogá-lo nesse poço aqui próximo. Isso mesmo, crianças. O poço era um buraco no chão, muito fundo, crianças. E eles jogaram José nesse poço para deixar José lá, crianças. Crianças, e quando eles jogaram José, que estavam indo para casa, eles viram assim muita gente assim passando e eram vendedores. Crianças, eles viram alguns vendedores passando com algumas carruagens assim parecidas com essa aqui, ó. E aí eles tiveram uma outra ideia. Eles tiveram a ideia de vender José para esses vendedores. Crianças, eles venderam José por algumas moedas. E José foi levado ao Egito como escravo. Crianças, e sabe o que aconteceu mais? Eles foram até seu pai Jacó, os irmãos de José, e inventaram uma história. Eles mentiram para o pai. Eles disseram para o pai de José que uma fera havia comido José. Eles rasgaram a roupa de José, a túnica, passaram no sangue de um animal e falaram para Jacó que uma fera havia comido José. Olha, crianças, o pai deles ficou tão triste com isso, crianças. O pai deles chorou muito, crianças, porque o seu filho José, para ele achou que ele tinha morrido. Mas, crianças, nada disso aconteceu. Quando os irmãos de José venderam ele para aqueles vendedores, para aquelas pessoas, eles levaram ele para o Egito. E lá no Egito, crianças, Deus abençoou José. Lá no Egito, Deus abençoou José de uma forma que José virou uma autoridade lá no Egito, crianças. Porque em todo o tempo, Deus estava com José. Deus abençoou José. E Deus estava no controle em toda essa história. Deus estava no controle da vida de José, crianças. Crianças, e a história não acaba por aqui. Ainda tem coisas muito, muito legais para contar sobre José. Mas agora só na próxima historinha, crianças. Vamos agradecer ao nosso Deus por essa historinha. Vamos agradecer ao Senhor porque nós aprendemos através da vida de José. Feche os seus olhos e vamos agradecer ao Papai do Céu. Papai do Céu, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina através da tua palavra. Obrigado porque através da vida de José nós aprendemos que o Senhor tem o controle das nossas vidas e o controle de todas as coisas. Nós te agradecemos, Senhor, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, crianças? Um beijo, crianças. E até a próxima historinha. Tchau. E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma atividade, né, tia Ana? Isso aí, a gente acabou de ouvir a história de José e a gente viu que ele ganhou uma túnica muito bonita e a gente vai fazer a nossa. Isso aí. A gente vai desenhar a nossa túnica e vai pintar ela bem colorida. Então, para fazer a atividade, a gente vai usar folha branca, tintas coloridas, pode ser tinta guache, tinta de tecido e canetinha, lápis de cor, o que vocês tiverem aí para colorir e deixar bem legal, tá bom? Vamos lá, Diana? Vamos lá então. Vamos desenhar a primeira túnica.
gente acabou o nosso desenho. A gente desenhou a túnica, né, Tiana? E aqui, desenhando aqui na hora, rolou uma competição, hein? Então, o que a gente pensou para fazer? A gente vai tirar uma foto de cada uma e vai postar lá no Instagram da igreja e vocês vão ter que votar em qual que ficou mais bonita, tá bom? Vocês vão ter que entrar lá no Instagram da igreja e falar se foi a da tia Ana ou se foi a minha, tá bom? Conto com vocês, hein? Então, vamos mostrar agora? Vamos mostrar como ficou a nossa. Pode mostrar, tia Ana. Posso?
Essa é a túnica da tia Ana. Agora eu vou mostrar a minha. Mostra as duas, tia Ana. Pronto. Certo, gente? A gente desenhou, fez o desenho da túnica e daí coloriu como a gente foi criando aqui, né, Tiana? Isso aí. Vocês podem pedir pro papai, ajuda do papai, da mamãe, para desenhar a túnica e depois vocês podem colorir. E podem Tá bom. também fazer uma competição entre vocês e os pais de vocês. É verdade. Legal, hein? É isso aí. Então tá, vamos agradecer por essa Vamos lá. atividade, Tiana. Obrigada, Deus querido, por mais um culto Kids, Pai. Obrigada por mais um sábado, Pai. Que amanhã eu possa ir para a salinha e aprender cada vez mais de Ti, Deus. Obrigada, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a sempre confiar em Ti, Pai. Eu sei que o Senhor sempre cuida de nós, igual cuidou de José. Obrigada, Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Tchau! Pode. Isso. Amor, Jesus, Ai, de amor, Jesus. o amor de Jesus, não Jesus O de amor é. Você e eu, Aí. você e eu. Você e eu. Quem fez? Ainda é estrela, ainda é Já comecei pela estrela. Quem fez? Puxa o pedal. Vai direto, tá? Você vai fazer a introdução ou a gente vai começar a introdução? Eu faço. Aí tipo, eu olho assim, além É, agora eu percebo você me olhando, daí eu entro. É uma parte que a gente vai começar a cantar, entendeu? Aí, ó. Aí, gente, Alegria está no coração. tá certo? Tem que bater palma. Tem que bater? É a primeira coisa, começar a cantar, bater palma.